Olá família, graça e paz abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Espero que vocês estejam desfrutando sempre do amor e do cuidado do Pai. Eu te convido a inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações. Todos os dias nós temos aqui conteúdo pela manhã às 9 da manhã e geralmente também à noite a partir das 19 horas, tá bom? Vamos crescer no conhecimento do Pai? Eu quero trazer um tema aqui sobre liderar não é cuidar. Liderar, influenciar, não é cuidar, não é apacentar dentro do contexto bíblico. O apóstolo Pedro, ele foi uma grande referência de liderança, de alguém que influenciava. Pedro, se ele vivesse hoje na nossa era moderna, diante da tecnologia, diante da internet, Pedro seria um grande influenciador, por assim dizer, um influenciador digital. Pedro, ele tinha uma capacidade, mesmo com a sua baixa escolaridade, né, mesmo ele sendo um pescador simples, humilde, mas Pedro, ele tinha uma capacidade, um dom próprio, nato, de atrair as pessoas, de liderar as pessoas, de influenciar as pessoas. Pedro, certa feita, estava triste depois da morte do Senhor e ele estava querendo desistir do seu ministério, abrir mão pelo momento ali de tristeza, de dor, de aflição, pois tinha perdido o Mestre Jesus. E ele disse, sabe de uma? Eu vou pescar. E aí os demais disseram, nós vamos contigo. E eles foram atrás de Pedro para a pescaria. O mesmo Pedro que havia abandonado ali as embarcações para seguir Cristo, diz, vou pescar novamente, vou voltar para o meu trabalho, vou voltar para as embarcações. E aí os discípulos, aqueles que estavam seguindo a Cristo, também seguiram ali a Pedro. Então Pedro, ele tinha esse espírito de liderança, né, de influenciar as pessoas. E ele já era apóstolo, tá? Diga-se de passagem, ele já tinha um chamado apostólico. Mas ele não estava convertido, ele não estava pronto. Ou ele não está convertido, ele não está ciente do seu propósito. Ele não estava convicto do seu chamado, da sua missão, da sua função, mediante a vocação que ele teve ali de Jesus Cristo. E ele disse, sabe de uma? Vou voltar para a pescaria. E aqueles demais naturalmente se inclinaram a ir com ele. O que acontece hoje na nossa atualidade é que tem muitos líderes, do meio religioso que tem uma palavra persuasiva, tem uma oratória boa, se comunica bem, se relaciona bem com as pessoas, tem uma influência no meio das pessoas, sabe? Tem esta habilidade natural de atrair as pessoas, de cativar as pessoas. E eles se veem como alguém que tem uma vocação de Deus no sentido de ensinar a igreja, o povo de Deus, cuidar com o dom de Cristo, sabe? Apacentar, como eles gostam de usar essa expressão, apacentar com o dom do Espírito. Mas, na verdade, a maioria não tem isso. Por quê? Porque a maioria não se converteu. Eles estão convencidos de um chamado, eles estão convencidos por uma consagração que o pastor ordenou, o líder maior dele derramou óleo na cabeça, mas isso não é sinônimo de convenção. Jesus tinha chamado Pedro como o primeiro apóstolo, mas Pedro não era convertido. Como assim, irmão Elcio? Claro que sim, Pedro não era convertido. Jesus chamou, escolheu, mas Pedro não era convertido ainda. Pedro não tinha a experiência com o Espírito. Pedro não tinha o amor, o cuidado pela a linguagem dos judeus, né? Pelas ovelhas. Pedro não tinha a vocação para apacentar. Agora ele tinha uma vocação para liderar, para influenciar. É o que nós vemos hoje no meio religioso.
Muitos líderes têm a vocação para incentivar, são os verdadeiros coaches modernos, coach gospel, religiosos, sabe? Que falam uma coisinha fora do contexto bíblico, fala em nome de Jesus, e as pessoas ficam encantadas, porque esse líder, porque esse pastor, porque esse coach, porque não sei o quê, mas não tem o dom para, sabe, para se derramar, para cuidar de fato, para amar as pessoas, para se relacionar e abraçar a causa, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Eles só querem se alegrar, chorar não. Ninguém quer participar das aflições do outro, ninguém quer sofrer com outro irmão, ninguém quer estender a mão para o outro irmão. Agora, sabe influenciar, sabe mandar, né? Faça isso, em nome de Jesus, faça aquilo, e BBB. E eles acham que liderar é mandar. Não, liderar é se colocar como exemplo, é servir e inspirar outros a servir também. É fazer e inspirar outros a fazerem também. Liderar não é ficar atrás de uma multidão com um chicote, com um bastão, dando pancada e mandando as pessoas fazerem. Não, liderar é estar na frente puxando a fila, se colocando como exemplo. Mas Pedro não tinha ainda essa graça, esse dom de liderar no sentido de amar, de apacentar, de cuidar. Por quê? Porque Pedro ele era muito temperamental. Quando tudo estava muito bem, ele estava ali. Mas quando alguma coisa saía daquilo que trazia para ele um desequilíbrio emocional, Pedro virava casaca. Pedro mudava imediatamente. Então, vamos ver alguns aspectos aqui para você entender melhor essa questão. Então, influenciar, liderar, não tem nada a ver com cuidado, sabe? Com cuidar, com amar, com ter zelo. Cuidado é zelo, né? O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo disse: eu tenho zelo de Deus por vós, eu estou zeloso de Deus por vós, eu estou com zelo de Deus por vocês, para vos apresentar como uma virgem pura a um só marido, a saber, Jesus Cristo. Então, observe que Paulo, ele quando ele foi chamado, naturalmente, depois da experiência que ele teve ali com Cristo ressuscitado, ele passou a amar a igreja, a ter zelo de Deus pela igreja, a ponto de influenciar e liderar, apostolar a igreja, ensinar a igreja com zelo de Deus. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, lá nos versículos 24 em diante, Paulo vai dizer: eu cumpro no meu corpo os restos das aflições de Cristo por amor à igreja, que é o seu corpo. Então, Paulo cumpria no seu corpo, na sua vida, os restos das aflições de Cristo por amor à igreja, que é o seu corpo. E aí Paulo vai continuar dizendo: para apresentar todo homem perfeito em Cristo, para levar, Efésios, Paulo fala sobre isso, Efésios, Paulo fala, para apresentar todo homem na estatura plena de Cristo Jesus, até que todos tenham, alcance esse entendimento da estatura da plenitude de Cristo. Então, observe que Paulo tinha essa graça, esse amor, essa determinação de levar a igreja, o conhecimento à igreja, sabe? E ele disse: eu considerei tudo que eu tinha por esterco, como esterco, por amor a Cristo. Era o zelo de Paulo, era o amor de Paulo. Então Paulo liderava a partir da convenção que ele teve no caminho de Damasco, né? Logo depois que ele recebe o seu ministério apostólico, principalmente para os gentios, Paulo se derrama. Ele diz: eu estou sendo oferecido como libação, eu estou sendo derramado por vocês, eu estou me derramando por vocês, eu estou me desgastando por vocês, ainda que eu ame mais vocês, eu seja menos amado. Mas ele estava ali fiel no seu ministério. Pedro não. Pedro, ele começou a andar com Jesus, ele foi chamado à escola apostólica, mas Pedro ainda não tinha se convertido a ponto de provar na prática o seu amor pela igreja, pelo povo de Deus. Era um filho de Deus, estava ali, amava a comunhão, mas era uma pessoa que não era convertida.
Então você vai ver muitos filhos de Deus que ama o contexto de igreja, de reunião, de templo, de oração, sabe, de congresso, de retiro, e ama o meio evangélico tradicional, enfim, ama estar no ambiente, mas não é convertido. Sabe aquela pessoa que você olha, tá ali falando de Jesus e prega, e louva, e tal, e canta, e tal, mas você percebe que não é apaixonado por aquilo, não é aquilo que direciona de fato a sua vida. Sabe? Que não se ocupa com aquilo. E quando eu digo se ocupar com aquilo, não é você ter um templo religioso onde você vai ser um líder. Não, é no seu dia a dia. Porque quanto mais você se ocupa com as coisas de Cristo, com a questão de levar o ensino da evangelização para as pessoas, seja na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu dia a dia, quando você tem isso em mente, que você é uma peça fundamental dentro desse contexto de Evangelho da Graça, que você recebeu um conhecimento para transmitir esse conhecimento. Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo e onde nós passarmos devemos exalar esse bom perfume. Quando você se preocupa em derramar esse perfume para que as pessoas venham sentir o cheiro do conhecimento de Cristo através da sua vida, você está se ocupando com o reino de Deus, você não vai ter tempo para se ocupar com bobagem. Quando você se ocupa com o reino, você não tem tempo para se ocupar com bobagem. Às vezes as pessoas ficam ali com a mente tão vaga, né? Como diz um ditado secular, mente vazia é a oficina do diabo. Às vezes o crente está com a mente tão vaga porque para ele ser crente é só quando ele vai no templo, é só quando ele vai na reunião na igreja, é só quando ele canta, é só quando ele prega. Então ele se torna um profissional da religião, ele se torna ali um influenciador, ele é um líder de departamento da religião X, da religião Y, ele lidera o grupo de homens, ele lidera o grupo de mulheres, ele lidera o grupo de jovens, ela faz isso, ele faz aquilo, mas não tem uma vida de convenção diária no sentido de expressar o amor e a graça de Cristo em qualquer lugar, em qualquer setor, em qualquer situação. Ele acha que servir a Deus necessariamente é estar entre quatro paredes no templo religioso, é estar em um evento gospel, um evento evangélico, e não é. É o dia a dia, é estar com a tua mente ocupada no Senhor, é estar vivendo experiências diárias e transmitindo essas experiências no teu dia a dia. Que isso seja algo bem natural no teu trabalho, nos teus relacionamentos, nas oportunidades que você tenha, que você venha falar dessa graça de Deus, do amor de Deus. Afinal de contas, nós passamos tanto tempo na religiosidade, dando um alimento estragado para as pessoas, e hoje um alimento que você tem, um alimento que você recebe, um alimento sólido, um alimento que nutre de fato, que fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito. Por que não transmitir esse alimento com graça, com sabedoria? Então, abençoados, muitas pessoas gostam de liderar, muitas pessoas gostam de se aparecer, pegar um microfone, pregar, cantar, etc., mas não quer viver o evangelho no dia a dia. Pedro gostava de ser apóstolo. Pedro gostava da ideia de andar com Jesus de Nazaré. Pedro gostava daquele contexto, mas ele não estava convertido. Ô irmão, como é que você fala uma heresia dessa? Heresia? Corta para mim. Olha lá, olha o que está escrito em Lucas. Olha lá. Lucas capítulo... É o 22, meu Deus? Lucas capítulo 22, versículo 32 em diante. Disse Jesus: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ah, então Pedro não era convertido? E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. 33. E ele lhe disse: Senhor, Pedro, e ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Será que Pedro estava pronto mesmo? Será que você está pronto mesmo? Ah, mas eu conheço a palavra da graça, irmão. Eu já sei todos os temas que vocês pregam. Eu tenho esse conhecimento. Eu estou pronto, irmão. Eu estou pronto para assumir um ministério. Eu estou pronto para liderar. Eu estou pronto aí para
para administrar aí uma área aí, né? Porque esse povo vem cheio de traumas, né? Cheio de cargos do sistema religioso, chega no campo da graça, começa a procurar algum, digamos assim, algum trabalho de destaque, porque aprendeu a pregar o evangelho, e dizendo-se que estão prontos. Mas está pronto mesmo? Pronto para quê? Pronto para pegar o microfone e pregar? Pronto para pegar o microfone e cantar, pegar o instrumento e tocar? Ou você está pronto para viver o evangelho, amar no dia a dia, sabe? Falar de Cristo no dia a dia, cuidar de pessoas no seu dia a dia, independente do local de reunião. Porque você é um ministro do Senhor, independentemente de onde esteja. Você é um instrumento de Deus para socorrer pessoas, para abrir os olhos das pessoas com a palavra de Cristo. Independentemente de onde você esteja, você é um instrumento da graça de Deus para levar conhecimento para as pessoas, para levar luz para as pessoas, para transmitir, através do conhecimento, paz para as pessoas, vidas para as pessoas. Aí você diz que está pronto, mas você está pronto apenas no sentido de assumir um local onde as pessoas se reúnem para falar de Deus, falar da graça de Deus? Isso não está pronto. Isso é vaidade, se torna vaidade. Se eu digo que eu estou pronto apenas para me reunir aos domingos com os meus irmãos e pregar uma palavra bonita, impactante, eu não estou pronto coisíssima nenhuma. O estar pronto é o dia a dia, as demandas, são os questionamentos que as pessoas têm, as dúvidas, a carência que as pessoas têm, a necessidade que as pessoas têm de alguém chegar e ensinar, instruir, sabe, incentivar, liderar nesse sentido, dar o exemplo, sabe, inspirar as pessoas, e não está pronto para chegar aos domingos e pegar o microfone e cantar um louvor e falar do evangelho, da graça de Deus. Isso não está pronto. Isso não é ser convertido. Isso é ser vaidoso. Tá? Então, Jesus disse, quando tu te converteres, confirmará os teus irmãos. Mas ele disse, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte, se for preciso. 34. Mas ele, Jesus, disse, te digo, Pedro, que não cantará o galo antes que 3 vezes me negues. E agora? E ele negou ou não negou? Mas ele já era apóstolo. Mas ele negou. Mas ele já andava com Jesus. Mas ele negou. Mas ele comia o pão ázimo, né? O pão da Páscoa com Jesus. A ceia ali com o Senhor. Ele comia. Mas ele negou. Por quê? Porque ele não era convertido. Então não adianta jejuar, consagrar, dar dízimo, subir monte, gritar, pular e estar no templo, pregar e cantar. Se não houver uma genuína convenção no teu coração, um aquebrantamento de que Deus está contigo em todo o tempo e que você, em qualquer circunstância, você deve se ver como instrumento da graça de Deus, porque senão você vai viver uma vida medíocre, onde você só se denomina homem de Deus e mulher de Deus no meio do povo de Deus, mas quando você se vê só na sua caminhada, no seu dia a dia, você muda o teu comportamento e as tuas ações. E é por isso que muita gente, com a mente vazia, começa a se inclinar para as paixões da carne, para a prostituição, para a bebida, para as drogas, para o engano e para a mentira, em nome de Jesus, porque ele é crente, porque ele visita um espaço, porque ele se reúne como igreja. Isso não é ser convertido. Convertido é você canalizar isso, é o dia a dia, é a tua vida. Não estou dizendo ser perfeito na carne, que ninguém é perfeito. Eu estou falando é se dobrar ao Espírito da graça, é se curvar. Foi a mensagem que nós pregávamos de manhã, sobre eleição e predestinação. Há um entendimento muito equivocado aí na mente de muitas pessoas. Mesma coisa em relação à convenção. Pedro era apóstolo. Pedro, digamos assim, entre aspas, tinha cargo, mas Pedro não estava convertido. E quando você não está convertido, você não vai confirmar teu irmão. Você, marido que não está convertido, você não vai ter como mostrar para sua esposa que você é convertido. Eu não estou dizendo converter sua esposa, que não é você que converte. Mas é confirmar. Ou seja, em todos os aspectos e na tua vida diária, você mostrar para ela que você é um homem de Deus, que você tem compromisso com o reino. Independente se ela tem ou não, e vice-versa, que você é uma mulher de Deus, é uma pessoa de Deus. Esse jargão mulher de Deus parece muito religioso. Mas é um filho de Deus, uma filha de Deus, que o seu marido, seu esposo, seu filho, marido, esposo,
seu esposo, seu filho, seus familiares verão em você uma pessoa de fé, uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa correta. É nesse sentido. Isso é ser convertida. Sabe, irmão? Então Pedro não era convertido. Pedro não tinha amor. Pedro, ele era um influenciador antes da convenção, tá? Pedro, ele era um líder. Vou pescar, todo mundo vai. Onde Pedrinho ia, o povo ia atrás. Mas aí Jesus pegou ele, olha lá. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo 21. No versículo 15 em diante, olha lá. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou-lo a dizer: Simão, filho de Jonas, tu me ama? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Sem o amor você não vai cuidar. Sem o amor você não vai instruir. Sem o amor você não vai levar o conhecimento. Você não vai levar a palavra. Você não vai levar a cura. Se não houver amor, nada adianta, irmão. Não adianta pregar, cantar, pular, gritar se não tem amor para, vou usar a expressão bíblica no contexto judaico, para apacentar. Você pode liderar, você pode influenciar, você pode arrastar a multidão. E tem muitos por aí. Mas cuidar, não. Então existem pessoas que colocam outras pessoas para cuidar, porque ele é um grande influenciador, mas ele não é um cuidador. Eu trabalhei com um pastor certa feita, que ele disse: meu irmão, eu, em escola dominical, eu coloco a minha filha. Minha filha é levita. Eu coloco a minha filha para ensinar. Eu quero conta de ensinar ninguém. E eu olhei assim para ele: rapaz, você é o pastor da igreja. Eu sou pastor da igreja, eu sou pastor presidente. Eu sou pastor presidente, mas eu não vou ensinar ninguém. Quem ensina lá é minha filha, que é levita. Eu não, eu gosto de culto de fogo. Meu negócio é fogo, é cair fogo, é fogo. Eu sou pentecostal. Eu digo: uau! Viu aí? Quer dizer, ele gosta de influenciar. Ele gosta de causar, ele gosta de atrair as atenções para si. Mas na hora de ensinar, de cuidar, coloca a filha para cuidar. Como se a responsabilidade fosse da filha e não fosse dele, como ele diz, pastor. Entendeu, abençoado? Então, quem não ama vai sempre empurrar para o outro fazer. Faça aí. Faça aí. Olha o questionamento de Jesus, né? Então Jesus começou a perguntar. Versículo 17. Disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão ficou triste por ter lhe dito a terceira vez: tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. 18, Jesus disse: na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias, te vestias a ti mesmo e andavas por onde tu queria andar. Assim são muitas pessoas que dizem: porque eu sou livre, porque eu estou na graça, eu ando por onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, porque ninguém manda na minha vida. Ninguém homem. Mas e Cristo não manda, não? Tu anda por onde tu quer? Tu faz o que tu quer? Então tu não é convertido, varão. Tu não é convertido, vaso. Não, porque eu estou em Cristo, eu sou liberto, eu conheço a palavra da verdade, porque eu não vou no templo, eu não dou dízimo, eu não tenho um pastor sobre a minha vida, porque eu sou um espírito salvo, perfeito e abençoado, então ninguém manda na minha vida. Pedro era assim. Aí Jesus disse: olha, na verdade, quando tu era mais moço, tu andava por onde tu queria, tu se vestia a ti mesmo, né? Mas quando tu ficar mais velho, olha lá, versículo 18. Mas quando já fores velhos, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não querás. E isso dizia a ele da morte que Pedro iria experimentar. Então, abençoados, preste muita atenção. Influenciar, liderar, não tem nada a ver com cuidar, com apacentar. E Pedro não era convertido. Lucas 22, 31 em diante, né? Pedro não era convertido. Aí Jesus disse: quando tu te converteres, você vai confirmar os teus irmãos. E de fato, quando Pedro se converteu, já era apóstolo. Então tem gente que é pastor, que é bispo, que é ancião, que é não sei o que é líder, e pensa que é convertido. Não é.
Eles são apenas funcionários religiosos. Não são convertidos. Agora, se converte, aí sim. Vai cuidar, vai amar, vai se derramar, vai ensinar. E Pedro não era convertido. Agora, quando tu te converteres, aí teve um dia que Pedro teve de fato essa experiência da convenção, da mudança de atitude, da renovação na mente, do entendimento do seu propósito, do seu chamado. E aí Pedro, naquele dia, ele pregou e 3.000 almas receberam a palavra através do apóstolo Pedro. 3.000 almas se renderam. Olha os irmãos sendo confirmados, porque agora Pedro estava convertido. Pedro agora não era só um apóstolo. Pedro agora não era um só seguidor de Jesus de Nazaré. Pedro agora já tinha passado pela espada do Espírito. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Pedro, tu me ama? Ô, Senhor, 3 vezes já, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Foi necessário 3 vezes, porque 3 vezes lá atrás, quando ele não era convertido, mas já era apóstolo, negou o Senhor. 3 meses lá atrás, que ele já andava com Cristo, negou o Senhor. Então, por 3 vezes, ele teve que confessar que amava o Senhor, que amava o Senhor. Então, quando você confessa isso, que eu amo o Senhor, eu quero ter essa vida com o Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor, isso vai entrando na tua mente, no teu coração, e isso agora vai direcionando a tua vida. Eu amo o Senhor, eu amo o reino de Deus. Eu já neguei várias vezes, eu já neguei com as minhas obras carnais, com minhas práticas carnais, eu já neguei com as minhas atitudes, mas eu quero agora viver isso. Eu amo o Senhor na minha vida, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar dos meus familiares emocionalmente falando, no sentido de levar uma palavra de amor. Eu quero mostrar para os meus amigos de outrora, aqueles meus amigos, sabe, da quebrada, eu quero mostrar agora que eu amo a Deus e eu tenho uma palavra para eles. Eu não quero mais me misturar com eles, eu não quero mais influenciar aqueles a andar em caminhos errados, eu não quero mais voltar para o mar, voltar para pescar, sabe, aquilo que eu pescava antigamente. Não, agora eu quero dizer para essas pessoas que eu tenho uma palavra de Deus para salvar a mente dessas pessoas, para salvar a alma dessas pessoas. Assim era o Pedro convertido. E quando ele se converteu, e aí eu encerro, segunda carta de Pedro, capítulo 5, a primeira carta, capítulo 5, está Pedro agora convertido, não é mais aquele Pedro de outrora, não é mais aquele Pedro que negou o Senhor, não é mais aquele Pedro que era apenas um apóstolo, um líder, um influenciador, mas agora é esse Pedro cheio de amor, cuidado pelo rebanho, cuidado com os irmãos, cuidado com a igreja, com zelo de Deus pela igreja, igual o apóstolo Paulo tinha. E aí ele vai dizer, 5:1, 1 Pedro, e aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que eu também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Então João capítulo 21, versículo 15 em diante, agora começa a se manifestar no coração de Pedro. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Pedro convertido serve de exemplo ao rebanho. Pedro convertido agora, ele não apacenta com ganância. Pedro convertido agora, ele não é forçado a fazer, ele não é obrigado a fazer, ele faz voluntariamente. Jesus, Pedro, apacenta o rebanho. Agora sim, sim, Senhor, eu estou pronto para apacentar. Ele não vai chamar agora para as pessoas seguirem para a pesca. Ele não vai chamar mais agora. Você não vai chamar mais agora para as pessoas irem te seguir para a bebida, para as farras, para o boteco, para as drogas, para as obras carnais. Você agora vai chamar as pessoas para ouvir uma palavra de Deus, para sentar com você na mesa da comunhão, abrir a palavra de Deus e mostrar a graça de Deus. Você agora será um exemplo de alguém convertido e não alguém que tem influência para arrastar a multidão, mas alguém que arrasta para Cristo. Alguém que chama para Cristo. Mas se eu chamo, eles não querem vir. Você fez aquilo que coube você fazer. Porque você chama, mas só Ele convence. Só Ele atrai.
por seu amor e por sua graça. Amém, meus irmãos? Graça e paz, fique aqui com essa pequena reflexão. Não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Alguns irmãos não têm recebido as notificações. Cancele a inscrição, se inscreva novamente e vá lá no sininho todas. E aí você vai estar atualizado novamente para receber as nossas mensagens, tá bom? Graça e paz, graça eterna. Não confunda poder de influenciar, liderar, cativar com graça de Deus, com dom para cuidar, para amar e, usando a linguagem bíblica, apacentar, no sentido de orientar, para que Cristo seja tudo em todas, Deus seja tudo em todos e que o Cristo ressuscitado, a luz do Espírito, venha brilhar em cada coração. Graça e paz e até o próximo encontro.